Olá, queridos alunos. Hoje falaremos sobre os caracteres da perfeição moral. Tomo 2, módulo 17, roteiro 1. Existem caracteres da perfeição moral? Será que elas nos apresentam características para distinguir o que é um homem moral ou não? Vamos trocar essa palavrinha de moral. Eu já disse a vocês que eu prefiro usar a palavra ética. Será que tem características peculiares de um ser ético? Se a criatura fosse dada ser tão perfeita quanto o Criador, torna-se ela igual a este, o que é inadmissível. Aquelas palavras de Jesus, portanto, deve entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, deste modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Falamos na aula passada sobre caridade. Exatamente. Então, a perfeição ética, moral, como aqui o texto nos fala, ela nada mais é do que seguirmos os ditames do Criador. Respeitarmos essas leis, principalmente quando ela nos diz que devemos amar os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam, e em orarmos pelos que nos perseguem. Está aí a essência da felicidade. Está aí o caminho da felicidade. Aliás, eu já disse e volto a repetir a vocês, nos é dado 3 chaves. Essas 3 chaves, elas têm a propriedade de abrir as portas do céu que Jesus nos promete. Só que para que essa porta seja aberta, é necessário que essas chaves funcionem simultaneamente. Chave? Mas que chave é essa? Tem chave na porta do céu? Todo mundo fala, na porta do céu tem chave, São Pedro que cuida da porta do céu, não é assim o dito popular? Pois é, Jesus nos fala dessa possibilidade do homem entrar nos céus. De que forma? Quando você utiliza a chave do amor, da caridade e da justiça. Eis o caminho da felicidade, eis a completa felicidade que o homem pensa buscar somente em outra vida. Não, essa vida é possível você encontrar felicidade sim, desde que você trilhe no caminho da ética, no caminho das leis do Criador. Este é o convite que nos é feito. Queres ser feliz? Queres abandonar todo o sofrimento dessa materialidade? É possível? Sim, é possível. Desde que eu seja caridoso, que eu ame, que eu seja justo. Exatamente aquilo que é apregoado nesta fala de Jesus. Amarmos os nossos inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. Amor, caridade e justiça. Pronto, está aí o caminho da felicidade. Fácil, não é? Somos infelizes porque queremos. Criamos sofrimento porque não compreendemos as verdades que Jesus nos apresenta. E quais são os obstáculos à perfeição? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, quanto mais aprisionado nessa materialidade, mais eu sofro, mais eu me encontro escravizado. Aliás, Humberto Holdren vai nos falar sobre o segredo dessa libertação, que ele chama de redenção. É ser possuidor sem ser possuído. Está aí a grande libertação do homem. O grande problema do homem é se aferrar às coisas materiais. Quando as coisas materiais o possuem. Não é proibido você ter coisas, faz parte do crescimento, do progresso da humanidade. Estamos no mundo material, ter coisas faz parte. O que não pode é você ser dominado, é ser possuído por essas coisas. Esse é o grande problema. E isso é um obstáculo à perfeição. Em nenhuma passagem você vai encontrar o proibitivo de você não ter coisas, de você não conquistar pelo seu talento, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, você obter bens materiais. O que eu não posso é viver aprisionado a esses bens materiais. Aí reside a minha prisão, o meu sofrimento.
Então, dentre os vícios, qual que se pode considerar o radical? Qual dos vícios é o mais radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Egoísmo é mal? Egoísmo é um mecanismo que o Criador dotou o homem para que ele chegasse aos dias de hoje. Se o homem não tivesse o egoísmo, ele não chegaria na evolução que chegou aos dias de hoje. O problema está que, atingindo um patamar de evolução, é hora de abandonarmos o egoísmo, ou de diminuirmos esse egoísmo. O problema é que nós continuamos com o mesmo pensamento egoísta quando habitamos a caverna. Lá nas cavernas era necessário o egoísmo, porque o egoísmo era um mecanismo de proteção. O egoísmo era na verdade, um gatilho de conservação. Por isso, o egoísmo se fazia presente na origem do homem. O homem necessitava desse egoísmo. E sim, porque se ele, com parcas recursos alimentares, não fosse egoísta, a grande maioria não chegaria ao estágio que chegamos. Então, o egoísmo não é ruim. O problema do egoísmo é que ele chega a um dado momento que ele precisa ser abandonado. É preciso tirarmos essa capa do egoísmo para podermos nos tornar seres perfeitos, porque é a grande dificuldade do homem de compreender. Então, os caracteres da perfeição moral. Os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais, que já falamos. Amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. E é isso porque, explica o Mestre Divino, se somente amarmos que nos amam, que recompensa teremos disso? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Concluindo o seu ensinamento, diz Jesus, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o convite. Não é que você vai ser igual ao Criador, né? Assemelhar-se ao Criador. Não, não é verdade. Não chegaremos a essa perfeição. Sim, não chegaremos, né? Porque o Criador está no patamar acima de toda a sua criação, indiscutivelmente. Mas buscar essa perfeição, alinharmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a mais fina ética, isso é um dever de todos nós, de buscar aparar essas arestas, de corrigir as nossas imperfeições. Isso é um dever de todo espírito. O espírito necessita esse aperfeiçoamento, esse amalgamento às leis do Criador, para que ele atinja os cumes da perfeição. Então, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de suas virtudes, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estalhar-se, adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. É Holden que vai nos advertir. Deus me livre das minhas virtudes, e dos meus vícios cuido eu. É de uma profundidade grandiosa, falada por esse filósofo brasileiro, em que eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, né? Onde ele vai nos mostrar que nós devemos cuidar com as nossas virtudes, para que elas não sejam a nossa própria armadilha, porque nós, por acharmos sermos virtuosos, costumamos desprezar os nossos irmãos. Estou acima do bem e do mal, sou um ser virtuoso. Não, nós não estamos seres virtuosos numa constância. Nós cometemos equívocos, aliás, esses equívocos fazem parte de nossas experiências, em nossa caminhada, em nossa jornada evolutiva, sim, mas buscar a perfeição é obrigação nossa. Agora, julgarmos sermos homens virtuosos em sua totalidade, aí incide o nosso orgulho. Então, a virtude, ela não gosta de holofote. A virtude não faz barulho. A virtude não vai para a vitrine. A verdadeira virtude, ela é acanhada, ela é escondida. O homem virtuoso não se mostra virtuoso.
ele tem atitudes virtuosas, mas ele não fala que é virtuoso. Eis a diferença de um homem ético do homem não ético, de um homem virtuoso e de um homem de vício. O homem de vício propaga, faz escândalo, vai para a tribuna, coloca os holofotes para dizer-se virtuoso. O verdadeiro homem virtuoso é acanhado. As suas virtudes, né, nos envergonham pela sua simplicidade. Ele não ostenta a virtude, ele tem atitudes virtuosas. Então, a virtude é observada pelo outro. Através do quê? Das suas atitudes. Então, o homem virtuoso, ele não fala, ele não propala, ele deixa que... Ele não se diz virtuoso, não é? Ele deixa que as suas atitudes o denunciem como um homem virtuoso, não é? Apesar de forte a palavra, né? Mas é verdade, vai denunciar o homem virtuoso pelas suas atitudes, não pelas suas falas, não pelo seu discurso, não pelo seu prolixo vernáculo utilizado que vai denunciá-lo. Não, são as suas atitudes que vão mostrar ser o homem virtuoso. Então toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, a mais meritória e que assenta na mais desinteressada caridade. Então, aqui que reside a virtude. Então, a virtude do indivíduo é resistir ao arrastamento ao mal. Daí o homem virtuoso. Sim, todos nós somos submetidos constantemente ao apelo para o arrastamento do mal. Poucos são aqueles que conseguem manter-se firme, irredutível, como uma rocha, não se permitindo se arrastar para o mal, não se permitindo o mau pensamento, não se permitindo a crítica ou a ofensa ao outro. Isso é um ser virtuoso. Ele consegue encontrar na imperfeição do outro valores. Isso é um ser virtuoso. Então você não se permite, não aceita, não tolera se arrastar para o mal. Aliás, eu não sei se é Chico que vai nos falar, né? Eu tenho que tolerar o erro do outro. O que eu não posso é tolerar o meu erro. Isso eu não posso. O do outro eu tenho que compreender. O meu eu não posso compreender. Eu tenho que diuturnamente corrigir os meus erros, os meus vícios, diuturnamente. Mas o do outro eu tenho que ser indulgente para com a falta alheia. Então note-se, entretanto, que, fundando-se o egoísmo no interesse pessoal, só poderá ser extirpado do coração à medida que o homem se instrui a respeito das coisas espirituais, o que fará que dê menos valor aos bens materiais. Então, há de chegar o momento em que o homem atingirá essa perfeição, sim, quando ele abandonar o seu egoísmo. Na medida em que ele vai abandonando o egoísmo, é na medida em que ele vai ganhando consciência, vai se instruindo, vai se elevando. E na medida que eu vou me elevando, eu vou me afastando da onde? Da caverna, do aprisionamento, daquela condição primordial, quando eu fui lançado no plano da terra, que eu habitava as cavernas, que eu tinha necessidade do egoísmo. Na medida que eu vou evoluindo, que eu vou me instruindo, que eu vou descobrindo a desnecessidade de viver sob essa condição e vou compreendendo o mundo espiritual, eu vou me elevando. Das paixões. Esse é um tema interessante. Paixão faz mal? Nem sempre. Não, paixão eu diria que é o motivador, é o acelerador, é o incentivador para que eu vá para frente. Porém, a paixão, fora da razão, aí a coisa muda, torna-se perigosa. Mas a paixão é sim um instrumento que o Criador dotou o homem para que ele pudesse se impulsionar, para que ele pudesse impingir progresso à humanidade. É através dessa paixão que faz com que o homem tenha interesse em avançar. Então a paixão é um instrumento importante? Sim, é um instrumento importante. O importante é ela ser dosada. Dosada. Vamos ver o que a questão 908 do Livro dos Espíritos nos fala? O princípio das paixões é inerente à natureza do ser humano.
Quando bem dosado e orientado, leva o homem a grandes feitos, a grandes realizações. Em tudo na vida, o erro está no abuso e não no uso. Por exemplo, trabalhar e comer são atividades positivas, mas trabalhar e comer excessivamente é prejudicial. As paixões, olha o que ele nos diz, são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. É assim sendo, a paixão negativa consiste no fato de o homem ser dependente de algo exterior a si. Quanto mais domínio sobre si tiver, mais livre será. Até faço lembrar Sócrates, conheça-te a ti mesmo, conhecerás o universo. É isso que Sócrates vai pregar para todos nós, a necessidade de domar as nossas paixões, de nos conhecer, de dar limite ao nosso ser, de disciplinar o nosso ser. Isso é domínio de paixões para que esse cavalinho continue a sua caminhada numa trilha segura. Porque sim, uma vez esse cavalinho indisciplinado, esse cavalinho fora do controle, ele nos leva ao sofrimento. Quem já não foi vítima de paixões acerbadas? Quem? Quem já não cometeu loucuras, não saber controlar suas paixões, não saber controlar, não se conhecer? Quem de nós? Aquilo onde nos levou? Ao sofrimento. É isso que a paixão nos leva. Lembre-se, necessária, humana, é importante, sim, mas requer controle. E esse controle brota do nosso ser, do nosso conhecimento. Então a paixão, ela não pode ser controlada exteriormente, ela precisa ser controlada interiormente. Quando controlada exteriormente, leva o homem ao sofrimento. Então o princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. Antes de você continuar, deixa eu falar um trecho aqui da Gênese. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Então, mostrando aquilo que você falou do egoísmo. A base dele está o quê? Nas paixões também. Então, tudo que foi necessário lá atrás para que o homem progredisse, não pode ser perpetuado, porque ela foi importante sim, o egoísmo foi importante sim, porém, já estamos numa fase de que a gente deve abandonar esse egoísmo e caminhar para o quê? Para a espiritualização. Então, ele foi importante lá atrás, como as paixões são importantes para nos motivar, mas a gente tem que saber dosar, saber refrear e o egoísmo saber abandoná-lo. Ele foi importante, mas agora a gente tem que caminhar para um outro nível. Você observa como é tão importante a paixão, que o homem só saiu do continente africano e foi para outros continentes por causa dessa palavrinha, paixão. Essa paixão é que fez ele se movimentar, compeliu ele a abandonar aquela comodidade, aquela vida grupal que ele vivia para buscar novos horizontes. Foi essa paixão que motivou o homem a progredir. E se hoje o continente, o mundo está povoado por todos os recônditos do mundo, graças a essa palavrinha, paixão. Então a paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. O homem não deve, portanto, esquecer que o espírito é o senhor que pode e deve controlar a vida do corpo. O corpo é mero instrumento destinado a servir o espírito. Desta forma, todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, essa paixão ela precisa ter controle, precisa ter rédeas, para que você possa ser impulsionado, mas com a razão. Sempre a razão. Então eu diria que as rédeas da paixão é a razão. Então tenhamos razão no controle de nossas paixões. Então o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. O que lhe falta é vontade, disposição do espírito e iniciativa. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nela se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. E quando eu estou preso, estou feliz, aceito aquela condição de viver sob essa paixão, eu costumo dizer que você tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, e que você não quer corrigir, o que nós recebemos? O nosso querido e amigo
Entregador, que vai te entregar a dor, que você vai dizer que não te pertence, que é o endereço, mas esse entregador é muito melhor que o nosso correio, ele sabe exatamente o destinatário, vai te entregar a dor para que você corrija, né, as suas paixões, para que você corrija aquele mau proceder, para que você se cure da síndrome de Gabriela e faça a verdadeira modificação, retificação necessária ao crescimento do seu espírito. O egoísmo é irmão do orgulho e procede nas mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Esse é um texto de Leon Denis. Ele vai nos orientar no sentido que precisamos trabalhar esse egoísmo. Egoísmo exacerbado leva ao sofrimento. Ele destrói, ele não constrói, ele trava o progresso. As grandes dificuldades que a humanidade passa está assentado na palavrinha egoísmo, que, continuo dizendo, necessária, importante quando estamos habitando as cavernas, e é necessário hoje compreendermos que é preciso tirar o manto do egoísmo para ganharmos a compreensão espiritual e evoluirmos. É preciso diminuir esse egoísmo. É da natureza humana? Sim, é da natureza humana, mas pode e deve ser trabalhado. É preciso colocar rédeas nesse egoísmo para que ele diminua e permita que os valores éticos sobressaiam em relação a ele. Porque o egoísmo é o contrário da virtude, ele é um vício. Portanto, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Ou seja, o convite que nos é feito para combater essa chaga é o trabalho íntimo, é a reforma íntima, é o trabalho constante. E não pense que vamos livrar de algo que está impregnado em nosso ser, está no nosso DNA, é fruto de todo um processo evolutivo que passamos, está na nossa alma esse egoísmo. Mas não quer dizer que ela não possa ser extirpada. Pode e deve, através de um trabalho doloroso de transformação. Todos nós trazemos gravados no íntimo do ser os rudimentos da lei moral. Então ninguém pode dizer que é lei. Não. Todos nós temos lá, dentro do nosso ser, dentro da nossa consciência, as leis morais. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgosto em sua passagem. Qual de nós, ao praticar um ato cruel, um ato mau, um pensamento mau, não se sentiu depois deprimido, sofrido, entristecido? Qual de nós? Isso significa dizer que no nosso íntimo tem um limite que vai nos dizer que o ato que nós praticamos é um ato contrário a Deus, as leis do Criador, as leis do universo. Então nós conhecemos as leis do Criador? Sim, na medida em que eu julgo que aquela atitude minha é uma atitude que me traz um desgosto, um sofrimento, é claro que eu conheço as leis do Criador e é claro que eu sofrerei as sanções pelas minhas transgressões. Afirma o Espírito de Lázaro em comunicação inserida em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos as mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas no dever moral e não no dever que as profissões impõem. Então, ele está nos dizendo, Lázaro está nos revelando, o dever da transformação. O dever que temos de adquirir virtudes, de alinharmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos às leis do Criador.
E para que eu possa alinhar as leis do Criador, eu preciso me tornar um ser perfeito. Sede perfeitos como o vosso Pai. É isso que ele está nos dizendo. Então eu tenho o dever, você tem o dever, todos nós temos o dever, quando encarnado, de aproveitar essa grande oportunidade que foi nos ofertada pelo Criador, de buscar, através desse dever, a transformação moral, a busca de adquirir virtude. Mas não, continuo dizendo, não a virtude propalada por muitos, mas a virtude observada pelos outros. Esta é a virtude que você, eu e todos nós devemos adquirir. Não a virtude que digo ser um ser virtuoso, mas sim aquilo que é observado aos olhos do outro. Aliás, em outras palavras, Golden diz que todos nós devemos nos imortalizar. E todos aqueles que podem e não fazem, adquirem débitos. Débitos geram sofrimento. Então, Holden nos traz uma lição fantástica nessa questão em que ela está nos apresentando. Temos o dever de nos imortalizar. E a nossa imortalização está ligada diretamente à nossa perfeição. Nenhum de nós se torna imortal se não atingirmos a perfeição. Nenhum espírito atingiu a condição de um ser iluminado se não se transformou. Sim, ele foi imperfeito. Sim, ele cometeu equívocos em sua jornada evolutiva. Sim, na sua última jornada evolutiva, ele percebeu essa necessidade da transformação e se transformou. Então, não pense você que Joana de Anges, que André Luiz, que Bezerra de Menezes e tantos outros que são falados dentro da doutrina espírita não cometeram os equívocos morais? Sim, cometeram, mas eles aprenderam que era necessário fazer uma correção de rumo, que era necessário a sua transformação, a sua tão falada reforma íntima na busca da perfeição. E quando eles compreenderam isso e fizeram um trabalho doloroso de se transformar, atingiram a perfeição tão admirada, tão estampada aos olhos de todos nós. Note, virtudes observadas por nós, não dita por eles. E André Luiz vai nos brindar com um texto que vai fazer que todos nós paremos um instante para refletir cada palavra que aqui é dita. Jesus e você. Nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e as bênçãos do amor. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Comece imediatamente a própria sublimação. Jesus não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Se você dispõe de mínimo recurso, já possui mais que ele. Jesus partiu aos 33 anos. Se você, na idade amadurecida, e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expressão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. Vemos assim que a vida real nasce e evolui do Espírito Eterno e não depende de aparências para projetar-se no rumo da perfeição. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Sigamos-lo, pois. André Luiz, que nos deixa essa fantástica mensagem do caminho da transformação para que sejamos seres virtuosos, para que sejamos seres perfeitos. Sede perfeito como o vosso Pai. Fique em paz.